Bom, pessoal, vamos dar início aqui mais um vídeo, tá? Da parte ali da nossa série de Imo Review, do sistema aqui do Imovil. Sou Luiz, faço parte aqui do time de CS da Universal Software. Vocês podem acessar ali no canal da Universal Software no YouTube os conteúdos já disponibilizados. Então já tem vídeos ali de todos os módulos do sistema, a gente já trouxe pelo menos um conteúdo de cada módulo. Hoje a gente vai trazer um vídeo também relacionado ao CRM. Tá? Caso vocês queiram conferir os vídeos já lançados além do canal do YouTube, dentro do sistema aba de treinamento vai existir um menu ali de revisões. Tá? Vocês podem acessar os conteúdos gravados também por dentro do próprio sistema Imovil. Hoje a gente vai trazer, então, conteúdo relacionado ao módulo CRM e especificamente dentro aqui de novidades. Então, se a gente acessar aqui as novidades, a gente tem uma novidade recente que o sistema trouxe para vocês, usuários. Então, a última versão aqui no momento que a gente está gravando o vídeo, data ali do dia 2/10 de 2025. E o assunto que a gente vai trazer hoje para vocês nesse vídeo, relacionado ao CRM, é de pontuação de imóveis. O sistema trouxe essa novidade para vocês recentemente, ferramenta que era bastante pedida ali para alguns clientes como sugestão ali ao nosso suporte, e a gente achou importante trazer esse conteúdo, pois, apesar de ser uma novidade, né, vocês podem até conferir também ali no Universal Press os conteúdos em vídeo das novidades, né? A gente vai explanar para vocês aqui algumas adaptações também já em cima dessa ferramenta e o uso dela no dia a dia, né? Como que é a funcionalidade na prática dessa ferramenta e como que ela vai ajudar vocês, usuários, aí durante os processos da imobiliária. Então, no primeiro momento, eu vou acessar aqui a aba de imóveis. Como a gente está aqui conectado à base de demonstração, eu cadastrei um imóvel de teste hoje para esse vídeo. Copiar aqui o código e dar um Enter no código desse imóvel. Lembrando que, no meu caso, eu cadastrei um imóvel de aluguel. Então, a finalidade que eu marquei aqui para pesquisar aluguel. Mas a ferramenta, né, da pontuação dos imóveis vai estar disponível para ambas as finalidades, tanto para venda quanto para aluguel. E também, independente ali da situação do seu imóvel, você vai contar aí com essa IA, né, da pontuação dos imóveis. Vou pesquisar aqui o cadastro que eu fiz, ele identificou o imóvel, vou acessar aqui através do código do mesmo, e ele vai carregar para mim página de detalhes, né, do cadastro desse imóvel aqui de aluguel. No caso, pessoal, de cara, né, no primeiro momento que ao acessar os detalhes do imóvel, a gente vai estar aqui tendo a informação, né, o indicador dessa novidade, que é esse indicador da pontuação. Então, ele trouxe para a gente aqui na cor vermelha uma pontuação de 44,40. Se a gente passar o mouse sobre esse campo, né, ele vai detalhar mais para a gente a respeito. Olha, então, 44,40 na cor vermelha. O que significa isso? É referente à pontuação do imóvel gerada pelo CESA, que é a inteligência artificial aí do sistema do Imovil. Esses pontos, que são os pontos atuais desse cadastro que a gente está tratando, ou seja, desse imóvel de aluguel, né, de locação que eu cadastrei. Ele corresponde à primeira faixa aqui que o sistema está me trazendo, olha, que de 0 a 49 pontos é considerado um cadastro incompleto, ele vai corresponder à cor vermelha. Então, se a gente tem 44,40 pontos, ele está dentro dessa primeira faixa, ele é um cadastro incompleto, a cor é vermelha. Seguinte, caso fosse um imóvel entre 49,01 pontos a 69 pontos, é considerado um cadastro médio, né? E aí a cor seria amarela. O outro critério, caso fosse um imóvel considerado um cadastro bom, ele teria que estar entre 69,01 pontos a 89 pontos, e aí a cor correspondente seria a vida. E por fim ali, a gente tentou trazer até uma situação de destaque, para caso seja um cadastro muito bom, então entre 89,01 a 100 pontos, que é a pontuação máxima de cada imóvel, ele vai alternar esse ícone, né, esse indicador visual aqui para vocês para uma estrela. Então, coloração ali semelhante ao dourado, tá? E vamos entender então, pessoal, quais são os critérios para o sistema identificar uma pontuação no determinado imóvel. Se a gente clicar, então agora eu não vou só passar o mouse, eu vou clicar em cima dessa pontuação vermelha, olha, ele vai destrinchar para a gente aqui uma tabela, né, referente à pontuação desse imóvel. Então, ele traz para a gente o campo de descrição, que nada mais é o campo ou os campos que ele está levando em consideração dentro desse cadastro. A coluna de possui, se ele possui ou não. Então, se possui, ele vai trazer a condição para a gente aqui do verificado, na cor verde. Se não possui, a condição do X na cor vermelha. Tá? Pontos atual, ou seja,
dentro daquele determinado critério, dessa descrição dos dados principais, quanto a endereço, ou finalidade, ou tipo de imóvel, se esse cadastro possui alguma dessas informações, ou seja, entender também, pessoal, que aqui é uma situação de alternância, tá? O imóvel não necessariamente, dentro desse critério aqui da descrição dos dados principais, ele precisa ter endereço e finalidade e tipo do imóvel. Se ele tivesse apenas um desses critérios aqui, uma condição do endereço, ou da finalidade, ou do tipo, então uma situação de alternância, ele já estaria marcado como possui, né? E aí a gente vai ter as duas colunas seguintes, né? Que é o pontos atual. Então, quantos pontos atualmente esse campo corresponde no meu cadastro? 10,80. E qual que é o máximo de pontos que a gente pode ter referente a esse critério aqui da descrição quanto aos dados principais de endereço, finalidade ou tipo do imóvel. Também é 10,80. Porque se eu possuo esse campo cadastrado, ele vai corresponder, né, vai equivaler aqui a pontuação atual com a pontuação disponível. Tá? Se a gente entender aqui um outro critério, olha, dados principais, tá? Também na mesma parte, no mesmo menu do sistema quanto aos dados principais, mas levando em consideração aqui o critério de ponto de referência, ou melhor acesso, ou condomínio ou edifício, ou seja, algum desses campos preenchidos dentro ali dos dados principais, esse imóvel não possui nenhum deles, tá? Nenhum deles. Então a pontuação atual é 0 de 4 pontos possíveis. E por fim, né, a gente vai também entrar um pouco a fundo ali nessa parte depois, olha, se vocês encontrarem com alguma condição aqui, algum critério de descrição com esse preenchimento aqui sublinhado, então, por exemplo, aqui no nosso caso, olha, características internas, quartos, suítes e banheiros, ele está riscado, ele entende que não possui e ele vai informar para o usuário que ele não vai fazer a leitura desses pontos, tá? Porque, olha, zerado e riscado. A gente tem um imóvel aqui, por exemplo, que é uma sala comercial, tá? Para o sistema, a sala comercial aqui na nossa base de demonstração é um tipo de imóvel, né? Então, tipo de imóvel que não condiz ter característica interna. Sala comercial não tem banheiro, né? Geralmente, tá? Não tem quarto. Então, para o sistema, e aí a gente acessando aqui, caso o usuário tenha esse acesso, né? A gente vai, por exemplo, aqui nas configurações, tem a tabelas auxiliares, a gente vai na tabela aqui do CRM como tipo de imóveis, tá? E, por exemplo, né, que vocês vão ter todos os tipos de imóveis aí da empresa de vocês, da imobiliária de vocês no sistema. Vamos pesquisar, por exemplo, ó, sala comercial, que é a que a gente está tratando no exemplo. Ó. Então, eu tenho um tipo de imóvel sala comercial, vocês podem adicionar N tipos aqui no seu sistema, tá? E a gente pode também ter as ações de alteração. Então, vou alterar aqui o tipo de imóvel sala comercial. Eu de cara vejo, olha, que esse tipo de imóvel aqui na minha tabela auxiliar, ele não usa característica interna. Olha, se ele usasse, eu marcaria aqui a condição, né, na cor laranja, então, habilitando aqui as características internas, e aí sim, ele vai considerar lá no painel de pontuação dos imóveis que forem desse tipo, né, a condição de ter quarto, de ter banheiro, etc. Né, de ter uma característica interna. Como não tem, como está desmarcado, tá? Ele não vai fazer essa leitura quanto à pontuação. Ó, vou voltar aqui no imóvel que a gente estava tratando, ó, clicar na pontuação, e aí seria essa condição aqui das características internas. Tá? Isso vai valer para todo tipo de imóvel. Se você observou que determinado imóvel que você abriu, a pontuação do imóvel possui alguma condição riscada, tá? E aí você vai ter que interpretar se lá na tabela auxiliar, caso você tenha acesso, caso não tenha, solicitar algum usuário master, diretor, qualquer pessoa que tenha acesso à tabela auxiliar dos tipos de imóvel, verifique isso para você, se aquele imóvel corresponde ou não a ter esse campo disponível. Tá? E aí foi uma das adaptações que o sistema sofreu quanto a essa novidade, porque para ele realmente trazer uma pontuação condizente, né? Que às vezes não justificaria, no caso, um imóvel igual a sala, que não tem aqui por padrão na nossa base o tipo de característica interna dentro do tipo comercial ali, né? E aí não corresponderia ter a avaliação, né, a pontuação para esse imóvel, porque se é um imóvel que não tem esses campos, não justifica a gente considerar uma pontuação para esse tipo de descrição, tá? Aí vocês vão ter essa também, essa customização aí para vocês fazerem referente aos tipos de imóveis lá nas tabelas auxiliares,
tá? E aí o sistema vai fazer exatamente a leitura de acordo com cada tipo que vocês têm cadastrado, tá? Então, voltando aqui, pessoal, vamos fazer um teste, né? Então, dados principais, né? Ponto de referência, ou melhor acesso, ou condomínio, ou edifício. Hoje, esse imóvel que eu cadastrei não possui nenhuma dessas informações no cadastro. Então, a pontuação dele está zerada, tá? E o máximo que ele pode atingir tendo algum desses pontos cadastrados aqui da descrição é 4. Né? Então, ele vai subir 4 pontos no nosso critério da pontuação do imóvel. Então, vou acessar aqui. Então, olha, reparem novamente, 44,40 é a pontuação atual desse imóvel. Vou acessar as ações, alterar, caso você tenha acesso a alterar os imóveis, né? A gente vai identificar aqui, então, em dados principais, olha, vou pegar, por exemplo, o campo condomínio, tá? Então, não tem nada preenchido aqui hoje, nesse imóvel, para condomínio, não está associado a nenhum condomínio. Vou colocar, por exemplo, aqui, teste. Então, ele vai procurar aqui, olha, tem um condomínio aqui de teste, tá? Vou marcar esse condomínio, eu vou salvar. E aí, repara, pessoal, olha, ele vai salvar essa alteração que eu fiz e automaticamente essa IA do sistema já fez novamente a leitura do cadastro e subiu a pontuação, tá? E ele subiu exatamente 4 pontos, se a gente clicar aqui, então, e a gente já observou que ele foi de 44,40 para 48,40. E acessando o painel da pontuação desse imóvel, ele traz exatamente isso para a gente, olha, dados principais, no caso aqui, lembrando, como é uma questão de alternância, eu cadastrei o condomínio, não precisei cadastrar condomínio e edifício e ponto de referência e melhor acesso, eu cadastrei uma dessas condições aqui dessa descrição, ele já identificou que possui, trouxe para a gente a pontuação atual como 4 pontos, que é a pontuação total para esse critério, tá? E aí vocês, como usuários, vão identificar, né, essas questões ali, tanto da tabela, tá? Que é importante vocês fazerem essa leitura, porque ele vai ler exatamente o que aquele tipo de imóvel contempla. Se é um imóvel que tem característica interna, tem característica externa, etc., vai trazer todos esses campos para você preencher. Agora, se vocês não cadastrarem, né, não complementarem todos esses campos no seu cadastro do imóvel, sua pontuação tende a ser mais baixa, tá? E aí, justamente aí que vem essa ferramenta, né? Ele vai ajudar vocês, usuários, vocês gestores principalmente, a trazer para a equipe de vocês um ganho de performance, né? Vocês vão completar os cadastros ao máximo, e aí como que vocês vão fazer essa leitura? Através da pontuação dos imóveis, né? E com o cadastro mais completo, vocês vão ter uma mais fácil locação, ou então uma mais rápida venda ali do seu anúncio, tá? Outra dúvida, né, que surgiu ali durante o processo dessa novidade do sistema. Por exemplo, tá, pessoal? Olha, dados principais, né? A gente tem uma condição aqui, olha, de descrição que vai avaliar se esse cadastro tem aceita financiamento, aceita permuta ou aceita exclusividade. E aí vem um ponto ali comum, né, de questão referente a esse assunto, né? Geralmente, né, por padrão, imóveis de venda que vão estar atrelados a uma possibilidade de financiamento ou permuta. Né? Locação geralmente não vai ter essa possibilidade, né, de financiar ou de ter permuta, pois é uma locação, é um aluguel, né? Mas aí que entra a exclusividade, tá? Então, por isso que essa condição de alternância. O imóvel de aluguel, ele não vai estar atrelado ao financiamento nem à permuta, mas muitas das vezes ele vai ser uma exclusividade da imobiliária. E aí ele vai entrar nesse critério. Às vezes é um imóvel de aluguel, se ele tem exclusividade, você vai marcar o campo de exclusividade lá dentro da alteração do imóvel, ele vai marcar que possui, ele vai dar a pontuação correspondente. Se não tem, igual é o caso aqui, ele vai considerar, além do financiamento da permuta, também a exclusividade, como não possui, a pontuação referente fica zerada, tá? E aí, para vocês também facilitarem esse entendimento no dia a dia, além da identificação por dentro do imóvel, quem tem acesso aqui à parte de indicadores, né, dos imóveis, então, no caso aqui, por exemplo, a um imóvel de locação, vamos pegar aqui indicadores de aluguel, o usuário vai conseguir acessar. Aí, no caso, tá, pessoal? Caso você seja um usuário captador e só tenha acesso aos indicadores de imóveis que você captou, ele vai trazer um retrato desse indicador dos imóveis que você tem acesso. Caso você seja um gestor e tenha acesso a todos os imóveis, ou da equipe, ou da unidade, ou da própria imobiliária como um todo, aí você vai ter acesso à pontuação de todos os imóveis cadastrados daquela finalidade, tá? E aí esse indicador vocês conseguem analisar por volume ou por valor,
tá? E aí a leitura vai ser de acordo com aquelas possibilidades. Então, por exemplo, olha, se eu colocar aqui em venda, onde a gente já tem mais imóveis pontuados ali na nossa base, olha, a gente vai acessar aqui, ele vai trazer para a gente tudo na descrição, ó. Então, indicador de pontuação de venda por volume, qual que é o nosso retrato hoje, né, em percentual, e ele traz, olha, quantos desses imóveis cadastrados hoje, então tem 350 imóveis cadastrados em venda, que estão como cadastro incompleto, correspondem aqui à faixa vermelha no nosso indicador. Tá? Mesma coisa para o médio, para o bom ou para o muito bom, que seria aqui a estrela, né? Que no caso para a gente é uma situação de cor verde, tá? No indicador. E aí vocês conseguem, por exemplo, inibir situações distintas ou comparar algumas situações específicas e até mesmo ter um acesso rápido. Então, eu quero saber os imóveis incompletos, são 350, beleza. Mas quais são? Vou clicar na faixa correspondente, ele vai me trazer uma listagem, eu posso acessar aqui os detalhes desse imóvel nas ações ou tirar um relatório e designar ali os captadores ou os corretores que vão ficar atarefados de complementar os cadastros correspondentes. Tá? Então, essa novidade do sistema vai ajudar bastante vocês. Espero que gostem, espero que utilizem. Então, coloquem em prática ali a utilização da pontuação dos imóveis no sistema. Enviem para a gente aí na caixa de comentários do vídeo sugestões de próximos temas, tá? Independente ali de qual for o módulo ou qual é o assunto, a gente vai avaliar e vai trazer para vocês novos vídeos nos próximos episódios, beleza?